Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo nos artigos que formam a espinha dorsal da Constituição brasileira. É como se a gente fosse montar o mapa, o projeto de identidade da nação. Vamos lá? Bom, e qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo o que é o Brasil segundo a Constituição. Depois, vamos conhecer os 5 pilares que sustentam tudo isso. Na sequência, vamos ver como o poder do Estado se organiza, quais são as metas, os objetivos do país e como o Brasil se posiciona lá fora, no cenário mundial. E para fechar, um quiz rapidinho para a gente fixar as ideias. Então, para começar, é fundamental a gente firmar o básico. Qual é a identidade do Brasil de acordo com a lei máxima do país? É isso que o artigo 1º nos diz. Ok, vamos quebrar essa frase em partes. República Federativa. Isso significa que o poder é descentralizado, dividido entre estados, municípios e o Distrito Federal. A parte mais importante talvez seja união indissolúvel. E o que é um Estado democrático de direito? É a garantia de que todo mundo, sem exceção, inclusive o governo, está sujeito às mesmas leis. E aqui, olha, tem um ponto que é super importante e que às vezes causa confusão. A forma de governo, ou seja, a república, até pode ser mudada. A gente viu isso acontecer no plebiscito de 93, quando a população votou entre república e monarquia. Agora, a forma de Estado, a federação, essa é imutável. Ela é o que chamamos de cláusula pétrea. Nenhum Estado pode simplesmente decidir sair do Brasil. A união é pra valer. Agora que a gente já sabe o que é o Brasil, vamos entender o que sustenta essa estrutura toda. Quais são os valores essenciais da República? E tem um jeito bem fácil de guardar isso na cabeça. É isso aí. Guardem bem esse nome, Sóci Diva Plu. É um mnemônico, um truque de memória, que ajuda a gente a nunca mais esquecer os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos decifrar cada sílaba. SO é de soberania, a independência do país. CI é de cidadania, que é o nosso direito de participar das decisões. DI vem de dignidade da pessoa humana, talvez o pilar mais importante de todos. VA representa os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, buscando um equilíbrio econômico e social. E por fim, PLU, de pluralismo político, que garante a liberdade de ideias. Juntos, eles formam a base de tudo. Certo, já temos a estrutura e os pilares. Mas na prática, como o Estado funciona no dia a dia? A Constituição tem um jeito bem inteligente de organizar isso para manter o equilíbrio. Essa é uma ideia que parece complexa, mas não é. Pensem assim, o poder do Estado é um só, único. O que a Constituição faz é dividir o exercício desse poder em 3 funções diferentes. O legislativo, que cria as leis, o executivo, que as coloca em prática, e o judiciário, que julga com base nelas. E eles precisam trabalhar em harmonia. Essa separação é tão séria que também é uma cláusula pétrea, não dá para eliminar. Essa tabela aqui é ótima para a gente visualizar isso. Cada poder tem sua função principal, a chamada função típica, mas para que um poder controle o outro, num sistema de freios e contrapesos, eles também exercem funções atípicas. Por exemplo, o legislativo julga no processo de impeachment, o executivo pode legislar por meio de medidas provisórias, e o judiciário também administra e cria suas próprias regras. É um sistema bem amarrado. Ok, já entendemos a forma, os pilares e o funcionamento, mas para que tudo isso? Aonde o Brasil, como nação, quer chegar? É isso que o artigo 3º nos conta, listando as grandes metas, as ambições do país. Isso aqui não é só um conjunto de palavras bonitas, viu? Essa é a missão oficial do Estado brasileiro. É o norte que deve guiar todas as políticas públicas. São metas constantes que a gente busca alcançar como sociedade. Muito bem, vimos como o Brasil se organiza por dentro e para fora. Como o país se relaciona com o resto do mundo. O artigo 4º da Constituição define 10 mandamentos, 10 princípios que guiam a nossa política externa. Olha só esses 5 primeiros. Eles formam uma base sólida de respeito mútuo. É sobre defender a própria independência, mas também respeitar a dos outros, através da autodeterminação e da não intervenção. E, claro, sempre colocando os direitos humanos em primeiro lugar. Se a gente pudesse resumir o espírito de todos esses princípios em uma frase, seria essa. A Constituição brasileira aponta claramente para um caminho de paz e de resolução de conflitos pela via do diálogo, da diplomacia. E os outros 5 princípios só reforçam essa ideia. Defender a paz, repudiar o terrorismo e o racismo, cooperar com outras nações. Tudo isso constrói a imagem de um país que busca ser um agente de equilíbrio e progresso no mundo, e que também é um porto seguro, concedendo asilo político a quem precisa. Ufa! Depois de tanta informação, que tal a gente fazer uma pausa para um teste rápido?
É só para a gente ter certeza de que os conceitos mais importantes ficaram claros. Vamos lá? Primeira pergunta. A palavra-chave aqui é objetivo. Pensem nos objetivos como metas para o futuro. A cooperação entre os povos é um princípio de relação internacional. A alternativa correta é a B. Erradicar a pobreza é um alvo, uma missão a ser cumprida. Agora, a pergunta é sobre os fundamentos. É só lembrar do nosso macete, so, si, di, va, plo. A única opção que traz 2 desses pilares é a D. O so de soberania e o va de valores sociais. As outras são princípios internacionais ou objetivos. Essa é sobre a política externa do Brasil, o artigo 4º. Qual dos itens é um dos 10 princípios listados lá? A resposta certa é a D, a autodeterminação dos povos, que é o direito de cada nação decidir o seu próprio rumo. Última do nosso quiz, de volta aos fundamentos. Mais uma vez, é só recorrer ao sócio de Vaplo. O D significa o quê? Dignidade da pessoa humana. Então, a resposta correta é a B. As outras alternativas são todas objetivos, metas a serem alcançadas. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a gente olhar para a Constituição como a grande declaração de missão de um país, o que esse projeto nos mostra? Ele revela um Brasil que aspira a ser construído sobre a dignidade de cada pessoa, que luta incansavelmente por mais justiça e igualdade, e que se apresenta ao mundo como um parceiro comprometido com a paz. É um ideal alto, sem dúvida, mas é o projeto que está traçado.